Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 123 do dia 24/6. Vamos ler aqui sobre a cronologia das 12 tribos. Resumo das tribos, Gênesis 35, do verso 23 ao 26. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. A tribo de Judá, genealogia geral, Judá e sua linhagem, vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai, Elaade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Ibidás. A irmã deles chamava-se Azeleupone e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etinã e Cos, que gerou Anube e Zobeba. E os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazéia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azarel. Estes foram os filhos de Esram: Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Merede casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoá. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoá. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naá, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão:
Amnon, Rinan, Bene-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá, que também trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazubi-Leém. Esses registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gedera, perto do rei para quem trabalhavam. Rute, capítulo 4, do versículo 19 ao 22, vai falar de Esrom a Davi. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 9 ao 17, vai falar sobre Esrom aos sobrinhos de Davi. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab e o terceiro Simeia. O quarto Natanael e o quinto Radal. O sexto Ozam e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho de Ismaelita Jeter. 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 21 ao 41, vai falar sobre de Esrom a Elisama. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Esses foram os filhos de Jarameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buná, Orem, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel. Maás, Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. Esses foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai. Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Foram
São esses os descendentes de Jarameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jarã, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Efial, Efial gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. 1 Crônicas, o capítulo 2, do versículo 18 até o 20, depois o 42 até o 55. Vai falar sobre os descendentes de vários Calebes e o filho de Esrom, irmão de Jerameel. Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Esses foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messá, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapuã, Requem e Semá. Semá gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai, o filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bete-Zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos: Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Esses foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiranã, ou Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Aquisa. Calebe teve também esses outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriate Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriate Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manaetitas, e os clãs de Kiriate Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, desses descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salmá, o povo de Belém, de Atarote, Bete, Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatritas e os Sucatias. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 15, vai falar sobre o filho de Jefoné. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Agora sobre a tribo de Levi, que fala um pouquinho lá em Gênesis 46, verso 11. Descendentes de Gerson, tá aqui Êxodo 6, capítulo 6, verso 17. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libine e Simei. Números 3, capítulo 3, verso 18, vai falar sobre: são estes os nomes dos clãs gersonitas, Libni e Simei. 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 17, vai falar sobre: estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Agora sobre a linhagem. 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 17 fala: estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. 1 Crônicas,
capítulo 6, ainda em continuação, o 20 e o 21, diz assim: de Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeateral. 1 Crônicas, capítulo 23, o versículo 7 até o 11, diz assim: dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Descendentes de Coate. Êxodo 6, capítulo 6, verso 18. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Números, capítulo 3, versículo 19, diz assim: são esses os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 2 e o 18. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Esses foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 12. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Êxodo 6, 21 ao 24. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 22 ao 28, diz assim: de Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Tati, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Eucana, Amazai, Aimote. E Eucana, pai de Zofaí, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abiás, o segundo. 1 Crônicas, capítulo 23, do versículo 18 ao 20. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Esses foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo e Jaaziel o terceiro. E Jecameão foi o quarto. Esses foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Agora de Arão. 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 3 até o 15, depois dos 50 ao 53. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Esses foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou
Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aiamás. Aiamás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Agora dos 50. Estes foram os descendentes de Arão. O seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. Para encerrar a leitura de hoje, Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Só até aqui. Essa foi um pouco da cronologia das 12 tribos. Até a próxima leitura. Deus abençoe.